Está no ar o jornal Dia a Dia, pela rede Altiora de televisão. Assista pela NET, canal 12, com transmissão para Bragança Paulista e Atibaia, pelo canal digital 39 e também pelas redes sociais da Atibaia TV. Rede Altiora. Sonhe mais alto com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começa agora mais uma edição do Jornal Dia a Dia, que traz as principais notícias da região Bragantina e te deixa muito bem informado. Sou Cacá Pompeu, hoje é sexta-feira, dia 11 de abril, e agora você confere os destaques desta edição. Brasil volta a exigir visto para turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália. Acontece na próxima segunda-feira audiência pública sobre o loteamento na estrada Guaperuvu, no bairro Caetetuba. 2 homens são presos por tráfico de drogas em Atibaia. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. IPVA 2025. O prazo para pagamento da 4ª parcela tem início na próxima segunda-feira, dia 14. Os proprietários de veículos devem se atentar às datas do calendário de pagamentos que serão retomados neste mês de abril. Os proprietários de veículos paulistas que optarem pelo parcelamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, o IPVA 2025, devem estar atentos à retomada dos pagamentos da 4ª parcela, que começa no próximo domingo, dia 13 de abril, efetuando na segunda-feira 14. A partir desta data, os motoristas deverão efetuar o pagamento de acordo com o final da placa do veículo, para evitar a perda do parcelamento. A Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo estabeleceu datas fixas para facilitar o acompanhamento dos contribuintes, garantindo que os vencimentos das parcelas sigam o mesmo dia do mês conforme o final da placa. Por exemplo, o pagamento das parcelas de veículos com final de placa 1 será sempre no dia 13 de cada mês, até a última parcela prevista para o dia 13 de maio. A consulta do valor pode ser realizada em toda a rede bancária, a partir do número RENAVAN, Registro Nacional de Veículo Automotor, ou diretamente no portal da Secretaria, mediante o RENAVAN e placa do veículo. O contribuinte que deixar de recolher o imposto fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros de mora com base na taxa Selic. Passados 60 dias, o percentual da multa fixa-se em 20% do valor do imposto. Permanecendo a inadimplência do IPVA, o débito será inscrito na dívida ativa, além da inclusão do nome do proprietário no Cadinho estadual, impedindo-o de aproveitar eventual crédito que possua por solicitar a nota fiscal paulista. A partir do momento em que o débito do IPVA estiver inscrito, a Procuradoria-Geral do Estado poderá vir a cobrá-lo mediante protesto. E a partir desta quinta-feira, ou melhor, de ontem, turistas dos Estados Unidos, Canadá e Austrália passaram a precisar de visto para entrar no Brasil. A medida foi anunciada pelo governo brasileiro com base no princípio da reciprocidade, já que estes países também exigem os vistos dos brasileiros. Segundo o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil não concede isenção de visto de forma unilateral e segue em negociação com os 3 países para possíveis acordos de isenção em bases recíprocas. O ministro do Turismo, Celso Sabino, reforçou que o governo busca avançar especialmente com os Estados Unidos. Cidadãos desses países que planejam visitar o Brasil por via aérea, terrestre ou marítima devem solicitar o visto eletrônico com antecedência pelo site do Evisa.
A taxa é de $80, cerca de R$ 479, e o prazo máximo de permanência é de 90 dias. Para obter o visto, o viajante precisa preencher um formulário online e enviar os documentos exigidos, como o passaporte válido. O Itamaraty recomenda fazer o pedido com antecedência para evitar contratempos na viagem. Apesar de ter sido incluído inicialmente na lista, o Japão não exigirá mais visto de brasileiros, graças a um acordo bilateral firmado em agosto de 2023, que prevê isenção para estadias de até 90 dias. Mesmo com a exigência entrando em vigor, um projeto aprovado no Senado tenta reverter a decisão. O texto, de autoria do senador Carlos Portinho e relatado por Flávio Bolsonaro, suspende a exigência de vistos para os 4 países. O projeto ainda precisa ser analisado pela Câmara dos Deputados e não tem prazo para votação. Em 2024, o Brasil recebeu 728 mil turistas dos Estados Unidos, 96 mil do Canadá e 52 mil da Austrália, segundo dados da Embratur. E o Supremo Tribunal Federal validou uma lei de São Paulo que pune empresas por trabalho escravo. Por 10 votos a 1, a Corte rejeitou uma ação proposta pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O Supremo Tribunal Federal decidiu quarta-feira, 9 de abril, manter a validade da lei do Estado de São Paulo que pune empresas que comercializam produtos provenientes de trabalho análogo à escravidão. Por 10 votos a 1, os ministros rejeitaram uma ação da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo para considerar a lei paulista inconstitucional. Para a entidade, as regras invadem a competência do Congresso Nacional para regular a matéria. De acordo com a Lei 14.946 de 2013, a venda de produtos provenientes de trabalho escravo pode levar ao cancelamento da isenção da empresa no cadastro de contribuintes do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS. Com a medida, a empresa perde a permissão para comercializar produtos e não consegue operar. Além disso, a legislação prevê que os sócios das empresas envolvidas nas irregularidades devem permanecer por 10 anos sem exercer a mesma atividade comercial. Na decisão, os ministros validaram a lei, mas ressaltaram que a punição deve ocorrer quando ficar provado que os sócios das empresas tinham conhecimento da irregularidade na cadeia de produção das mercadorias adquiridas. Os votos pela validade da norma foram proferidos pelos ministros Luiz Roberto Barroso, Cristiano Zanin, Flávio Dino, André Mendonça, Edson Fachin, Luiz Fux, Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes, Nunes Marques e Gilmar Mendes. Dias Toffoli divergiu e entendeu que a lei de São Paulo invadiu a competência da União para disciplinar a matéria.
E hoje é sexta-feira, sexta-feira é dia do jornal Dia a Dia, receber pessoas queridas, pessoas que vêm aqui falar com a gente, conversar com a gente um pouco de situações que estão acontecendo na cidade, ou então para falar de coisas que fez e que estão ganhando o mundo. É o caso desse cara aqui que está do meu lado, de quem eu admiro demais, gosto demais dessa pessoa, quero deixar isso registrado, Ian Giordano. Kaká, bom te ver, cara. bom te ver, Kaká. Obrigado te pela ver mesmo. oportunidade, viu? Esse é um cara, quem não conhece, precisa conhecer, porque eu tenho certeza que se conhecer, vai gostar, quanto pessoa, enquanto profissional. Ian, obrigado mesmo de coração por você estar aqui e para falar de uma coisa tão boa que me deixou extremamente feliz, me deixou extremamente satisfeito em ver o que eu vi, e eu quero que você, que está nos assistindo, também tenha acesso para poder ver e para poder curtir o trabalho desse profissional sensacional. Ian, queria que você contasse um pouquinho para as pessoas o porquê que você está aqui, porquê que eu te convidei. Afinal de contas, você está aí com cartas abertas para representar Atibaia e a região lá fora, lá nas Europa. Obrigado, Kaká. Obrigado a todo mundo pela oportunidade. Estou aqui hoje para anunciar, também para falar sobre o filme Das Cinzas, que foi selecionado para o Festival Internacional do Clima de Frome, na Inglaterra. E hoje, na verdade ontem à noite, eu recebi a notícia de que foi selecionado para mais um festival, o Pupila Film Festival aqui do Brasil também. Então a gente está com essa projeção do filme agora internacionalmente. É um filme que trata sobre os incêndios florestais, principalmente da perspectiva das brigadas voluntárias, que é o caso do Das Cinzas, falando sobre a Brigada Voluntária Itapetinga, que é a Brigada da Simbiose, e atua voluntariamente, cada vez mais tecnicamente, para combater e prevenir incêndios florestais na região. O filme ele ganha agora essa projeção e a gente está lançando essa campanha para que a gente possa representar o filme e representar Atibaia e os brigadistas fora do país também. Tá vendo, gente? Vocês estão pensando aí que é só Walter Salles, Fernanda Torres que está representando o Brasil através do cinema mundo afora? Não. Gente da terra, gente de Atibaia, gente que passou pela Atibaia TV. Ian trabalhou aqui com a gente, foi um prazer, inclusive, eu acho sensacional na história da Atibaia TV ter o Ian, porque, olha, gente, esse menino aqui, falei para ele antes, tá só começando. Vocês vão ouvir falar muito dele. Sabe por que eu estou falando isso? Primeiro porque eu conheço ele como pessoa, passei a conhecer e admirá-lo como pessoa. E depois pelo lado profissional dele. Pedi para o Ian ontem, inclusive, Ian, manda para mim, tem como eu dar uma olhadinha no filme? Eu queria ter um pouco mais de referência, saber o que você fez. E, gente, foi emocionante, tá? Foi realmente algo diferente que aconteceu. Me emociona isso, de ver um cara da cidade, um cara que eu conheci há um tempo atrás, fazer um trabalho tão lindo como ele fez. E então aqui, primeiro esse reconhecimento, você está percebendo que eu estou aqui emocionado, porque realmente foi algo que foi significativo. Eu terminei de assistir o filme, eu falei, putz, agora eu quero ir dormir, porque eu quero pensar, eu quero refletir um pouco sobre essa situação. Vamos falar um pouquinho do filme? Vamos falar Das Cinzas. O que ele retrata, você já deu um breve histórico aí, mas eu queria entrar um pouquinho mais em detalhe. A gente acompanhou, inclusive, um dos momentos da sua gravação, onde você estava lá fazendo captação de imagens, a gente também estava cobrindo uma situação extremamente grave aqui na cidade de Atibaia. Eu queria que você falasse um pouquinho desses momentos e isso trazendo para o filme, né? Para o que você quis passar com a mensagem que você quis passar. Certo. O filme ele trata, além dos incêndios florestais, também dessa urbanização e desse crescimento muito desenfreado e sem regulamentação que acontece não só em Atibaia, nas cidades do interior, mas no Brasil inteiro. Então, o que acontece? O filme, vou dar um breve panorama dessa trajetória dele. A ideia é que a gente conheça, o primeiro momento do filme, a gente conhece um pouco da Serra da Mata Atlântica e dessa relação de pertencimento de todo mundo e principalmente dos brigadistas que estão. Nessa situação que você menciona, Kaká, foi uma situação onde um maquinário entrou dentro dos limites do Parque Estadual do Itapetinga, abrindo uma via que não era permitida, e enfim, no caso era um maquinário licitado da prefeitura, e aconteceu o que aconteceu, a prefeitura acabou sendo autuada com toda
sendo responsabilizada. E esse momento específico do filme, essa situação que a gente pôde cobrir, tanto eu quanto a Atibaia TV, foi, na verdade, um ponto-chave de virada do filme, porque mostra que essa antropização, ou seja, que a urbanização, ela está cada vez mais descomedida. Ela precisa, na verdade, ser muito mais pensada e a gente precisa estar atento enquanto população. Então, a gente precisa informar os órgãos, informar as instituições e representações. Então, está rolando um incêndio, por exemplo, agora que a gente está começando o período de estiagem, né? A gente está em abril, agora na fase amarela, a gente precisa saber para quem ligar e precisa ligar quando vê um incêndio florestal. Porque, muitas vezes, o bombeiro não dá conta, por exemplo, de assumir incêndio florestal na cidade inteira, está pegando fogo na cidade inteira, por exemplo. Né? Tem outras situações, incêndio então estrutural e tal. Então, a gente precisa saber para quem ligar. Então, quero já passar essa mensagem, que é o seguinte, pessoal. Aqui em Atibaia, na região de Perdões também, da Serra do Itapetinga, sempre que você vê um incêndio, acione a Simbiose, a ONG Simbiose, ela tem um trabalho bem consolidado, está cada vez maior nesse sentido, né, tanto de estrutura técnica, quanto de pessoal e de equipamento, e são as pessoas qualificadas da região para combater. E por que eu falo isso? Porque quanto antes a gente saber que está rolando um incêndio, menos danoso ele vai ser. Com toda certeza. Eu vou até pedir para a nossa produção, vou mudar aqui para a nossa câmera exclusiva da Atibaia TV, porque quando o Ian fala aqui da serra, né, a Serra do Itapetinga, opa, estamos com um probleminha aqui na tela, aqui, calma aí, pronto, resolvido. Pode voltar lá, produção. A gente está falando exatamente dessa serra aí, ó, que a gente gostaria até, Ian, como a gente sempre comenta aqui na Atibaia TV, poder mostrar ela, só ela, né, mas tem esses prédios horrorosos aí na frente. Mas a gente está falando dessa serra, essa serra que hoje, além de tombada, né, ela é uma área preservada, uma área tombada, ela tem um trabalho da Fundação Florestal, mas além da Fundação Florestal, ela tem essa equipe, esse pessoal aí, que faz da serra praticamente a sua jornada de vida, né? Qualquer foco de incêndio que é visto, em toda a região da Serra, seja nessa parte frontal aqui virada para a cidade de Atibaia, quanto virado lá para o município de Bom Jesus dos Perdões, esse pessoal não tem dia, não tem hora, não tem tempo bom ou tempo ruim. Eles largam o que estão fazendo e, como voluntários, vão lá apagar esse incêndio, né? Obrigado, produção. Vamos voltar aqui para o estúdio. Então é um trabalho, Ian, que você retrata muito bem no filme. Você pega testemunhos desse pessoal que faz esse trabalho, que assim, é totalmente diferente, né? Eu digo que são pessoas que são muito iluminadas, né? Porque elas veem na serra e na preservação do meio ambiente algo tão necessário e tão óbvio que deveria ser, né? Que é a preservação da nossa espécie, do ser humano. E uma coisa curiosa, Cacá, é que se a gente pegar e voltar no tempo, ali na década de 90, a gente pode lembrar que a serra pegava fogo de ponta a ponta. Pois é. A serra, ela pegava fogo, né, nessa imagem que a gente teve a oportunidade de ver da serra, ela pegava de um ponto até outro, desde do portão até Bom Jesus dos Perdões, ali na Dom Pedro. Então, hoje, se a serra está preservada, se a serra hoje tem uma mata mais robusta, em estágio avançado de regeneração, é graças a esse pessoal que voluntariamente combate dia e noite os incêndios florestais. E quando a gente está falando na serra, a gente não está falando só em mata, não estamos falando só em verde, a gente está falando também em todo o ecossistema que existe ali e também na parte dos bichinhos, dos seres vivos, né, que habitam ali na serra, né, que tem de tudo, gente. Quando a gente fala assim, mas na serra tem cobra, lógico, e que bom que tem cobra, porque cobra faz parte do habitat natural da serra. Né? A cobra não está invadindo nada ali, ela está no ambiente dela. Né? Quando aqui em Atibaia, a gente já teve caso de felinos, né? Que inclusive tem um retrato que para mim é um dos momentos mais horripilantes da cidade, que é quando teve incêndio na região da Serra e uma onça, né? Ela saiu da região da Serra e se abrigou lá no Dutra Máquinas, num cantinho do Dutra Máquinas, e quando foram ver essa onça, quando foram resgatá-la, ela estava com as patinhas, inclusive todas queimadas, quer dizer, uma situação tão triste e tão próxima da nossa realidade. Às vezes a gente vê isso lá no Mato Grosso, a gente vê isso na Amazônia com muita frequência, né? Mas a gente está falando de Atibaia, a gente está falando de uma cidade urbanizada, numa cidade que está do lado de São Paulo, e você fala, nossa, mas Atibaia tem onça? Que bom que tem onça, que bom que a gente ainda tem essa integração com o meio ambiente. E eu pergunto para vocês conhecem alguém da nossa região que foi mordido por uma onça?
ela não é um problema, gente. A gente precisa deixar isso muito claro. Então, esse trabalho dos brigadistas, né, esse trabalho, por exemplo, do Ian, né, retratando um pouco isso através de um filme, eu acho que é de extrema relevância. Ian, então, por isso, assim, que eu queria deixar registrado o meu agradecimento por esse trabalho que você faz, pelo trabalho que o pessoal da Simbiose faz, que é um trabalho sensacional, é um trabalho que a gente tem que mostrar também esse lado. E poder estar representado, né, seja na Europa, seja aqui no Brasil, né, nesses festivais, é muito legal e eu acho que é uma coisa assim, por isso que eu torço demais, que você esteja representando que só esse fato já está de bom tamanho, já está evidenciando toda essa realidade para mais pessoas, mas a gente torce por algo mais. Mas não adianta ficar só na torcida, porque você precisa ir até lá também, né? E eu acho que a gente tem que ter esse trabalho também de dar as mãos para conseguir viabilizar a tua ida até lá. Então, você está soltando aí uma campanha para poder viabilizar isso. Exatamente. Nos próximos dias, nas redes sociais da Udo Filmes, que é a minha produtora, a gente vai lançar essa campanha para conseguir representar o filme nesse festival internacional que acontece no dia 18 de maio e no dia 25, lá em Frome, na Inglaterra. Então, ou seja, Ian vai precisar de ajuda, vamos dar as mãos, vamos tentar ajudar ao máximo, né? Qualquer ajuda é bem-vinda. Qualquer ajuda é bem-vinda e lá na campanha vocês vai ter tudo bem descrito, mas também terão recompensas como o próprio cartaz do filme com os louros, né, com os símbolos dos festivais que ele foi selecionado gratuitamente, né, a partir do apoio. Sensacional. Sim. Eu já me comprometo, Ian, já vou ajudar. Eu não quero só o cartaz, eu quero um cartaz com uma dedicatória sua, né? Porque, sabe por quê? Porque eu quero pegar esse cartaz, quero mandar enquadrar e eu quero colocar aqui na Atibaia TV. Poxa vida. Tá? Porque eu acho que, queira ou não, você tem a sua energia que você passou por aqui, Passei. você deixou legado pra gente. E então, eu acho que pra gente ter aqui esse cartaz com uma dedicatória sua, para mim vai ser muito importante, tá bom? Para poder, sempre que eu passar ali, eu ver e lembrar dos momentos que a gente teve com você aqui na Atibaia TV e do trabalho que você faz pela cidade e por toda essa questão ambiental que a gente sabe, eu tenho certeza, Ian, é só o começo. Lá na frente, pensa que eu sou bobo? Esse cartaz vai valer milhões, viu, Ian? Obrigado, Cacá. Tá bom? Obrigado, Ian, e que esse primeiro, né, festival, o primeiro filme que você está colocando em festival, inclusive, que ele possa ser só uma fagulha, né, desse fogo, né, que para o bem, o fogo nem sempre é para o mal, também tem fogo para o bem, né, a evolução da espécie humana se dá graças ao fogo, a grande mudança, né, e a gente sabe que ele é igual veneno, né, ele precisa ser bem dosado e bem utilizado, né, ele pode fazer bem, o fogo faz bem, o fogo que é um dos elementos da natureza. Ian, se quiser deixar mais algum recado para o pessoal que está nos assistindo? Gente, só quero agradecer e pedir esse apoio, principalmente agora para a época de estiagem, para a gente ficar todo mundo atento, seja em qualquer cidade que você tiver. Procure se informar sobre quem combate, quem previne incêndios florestais e, se possível, se organize com a sua comunidade, se organize com as pessoas para ajudar essas instituições, pessoas, seja de forma voluntária. Seja voluntário, porque a crise climática não está esperando. E ela não vai esperar. A gente precisa agir agora. E quanto mais pessoas se mobilizando por essa causa, melhor vai ser. Com certeza, e como o Ian diz, o fato, às vezes, da pessoa vir com foco de fogo, saber para quem ligar, saber para quem pedir ajuda, de repente aquele foco fica pequenininho, é resolvido, é apagado ali já rapidamente e não prejudica todo um ecossistema. Então, esses olhares atentos é muito importante, mas muitas vezes, né, Ian, as pessoas, infelizmente, não sabem a quem procurar, a quem recorrer. Então, por isso que é importante. Assim como a gente sabe o telefone da polícia, a gente também tem que saber o telefone dessas pessoas que estão dispostas a ajudar a manter o nosso ambiente melhor. Lembrando que não é só o fogo, são as cinzas, é toda essa fumaça, é tudo o que o fogo acaba gerando de transtorno na vida de todos, sejamos nós moradores ou também todos esses bichos, essas plantas que estão no ecossistema. Ian, obrigado, a gente vai ter isso abordado como tema aqui na Atibaia TV, a gente já está como uma sugestão de pauta isso, de abordar essa questão agora desse período de preparação para os meses seguintes, quem sabe que são meses secos e meses que estão
mais propensos a ter o problema das queimadas, né? Principalmente a gente está falando lá para o mês de agosto. Então é a questão do planejamento. Nós estamos agora em abril, a gente tem que se preparar, porque a partir de agosto a tendência de ter esses focos muito fortes é muito grande, né? É isso, Cacá. É isso. E depois também quero convidar o Ian um dia aqui, porque ele vem tocar aqui pra gente. Lembrando que a trilha sonora, inclusive, do filme é toda original, composta por você, né, Ian? Exatamente, por mim e pelos meus dois parceiros aí que se juntaram para compor aí, o João Cirângelo, da Zilson, e o Rodrigo Olivério, que também, Rodrigo Olivério, por exemplo, ele participou da trilha sonora do Menino e o Mundo, que é um filme que foi pro Oscar. Só isso. Só isso. Então, tá bom. Então, esse momento do cinema nacional é sensacional e essa geração que está vindo. Eu sou cineasta, eu sou formado em cinema, então por isso que é um tema que eu tenho muito apreço, tenho muito orgulho de ver o momento que o cinema nacional vive. Ontem, inclusive, foi anunciado um filme brasileiro, que é o Agente Secreto, que vai disputar o Festival de Cannes, que é um dos principais festivais aí internacionais. O Brasil já ganhou um filme, que foi O Pagador de Promessas, e agora está tendo a oportunidade, o filme com Wagner Moura, que é outro cara que eu acho sensacional. E enfim, é o cinema brasileiro aí ganhando espaço pelo mundo, decolando. Voo. E merece, né? Porque tem muito a mostrar a cultura do nosso país. Ian, mais uma vez, obrigado querido. Cacá. Valeu mesmo. Obrigado. Tá bom? E você que está nos assistindo, vai ter também a oportunidade, né, nos momentos oportunos, quando o Ian disponibilizar a possibilidade de assistir o filme, a gente também vai estar trazendo ele, como assistir para todos vocês. Fiquem curiosos até lá. Eu já tive essa oportunidade, gostei e indico, tá bom? Ian, obrigado, querido, mais uma vez. Valeu. A gente vai para um breve intervalo comercial, na volta mais notícias. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Ingredientes de primeira, temperos, os seus segredinhos e, claro, o número do seu revendedor autorizado Liquigás. Anota aí. Na cozinha do Brasil não pode faltar a Liquigás. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. A Unimagem, Unidade de Diagnóstico por Imagem, oferece a você diagnósticos de diversas patologias, utilizando o que há de melhor em tecnologia, contribuindo para o restabelecimento da sua saúde. No mercado há mais de 30 anos, prezamos pela confiabilidade dos exames desenvolvidos por nossa qualificada e experiente equipe. Agende agora mesmo a sua consulta em uma de nossas unidades. Unimagem, sempre em sua vida. E essa semana noticiamos a situação da rua Major Alvim, local onde foi iniciada obras de recapeamento asfáltico no final do ano passado e também teve obra no início desse ano. Porém, a mesma não foi concluída. A Atibaia TV entrou em contato com a Prefeitura de Atibaia, que por meio de nota explicou que, abre aspas, a obra de recapeamento da Avenida Major Alvim foi iniciada pela Secretaria de Obras, porém precisou ser paralisada devido à vibração proveniente das máquinas que estaria comprometendo as tubulações do sistema de água local, a rede subterrânea. As obras poderão ser retomadas após a troca de redes e ramais da rede de água, serviço que está em planejamento pela equipe técnica da SAI. Aí podemos observar as obras da avenida não concluídas e a gente espera que essa solução saia o mais breve possível. A gente fica torcendo, pois o transtorno para toda a população e para todos os comerciantes da região estão sendo afetados por esta obra que não termina. E a Prefeitura de Atibaia realiza na próxima segunda-feira, dia 14 de abril, às 18 horas, uma audiência pública para discutir a implantação de um novo loteamento na estrada Guaperuvu, que fica no bairro Caetetuba. O encontro acontece no auditório do Fórum da Cidadania, que é localizado na Avenida 9 de Julho, 185, no centro da cidade.
Promovida pela Ouvidoria Geral do município, a audiência foi solicitada pela Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano e tem como objetivo apresentar à população o projeto proposto pelos empreendedores, além de expor o estudo prévio de impacto de vizinhança. A iniciativa busca ainda recolher contribuições e sugestões da comunidade para subsidiar o processo de análise e tomada de decisões por parte do Poder Executivo. O evento é aberto a todos os cidadãos, além de associações, conselhos e representantes de classe interessados em participar do debate sobre o projeto e seus impactos. As realizações seguem os critérios definidos pelo artigo 7 do Decreto Municipal número 5.525/2008 e suas alterações estabelecidas pelo Decreto número 8.258/2017. Quem desejar consultar a documentação do projeto pode solicitá-la por meio do sistema eletrônico da Prefeitura, no endereço pelo QR Code aqui da tela, acessando o item e-SIC. Outras informações podem ser obtidas presencialmente na Ouvidoria Geral do município, que funciona na Rua Castro Faf, 295, no centro da cidade, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas. E vamos agora às notícias policiais. Em mais uma ação de combate ao crime organizado, a Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar, a Rota, deflagrou nesta última quarta-feira uma operação contra o tráfico de drogas em Atibaia. Durante a ação, 2 homens foram presos e diversas porções de entorpecentes foram apreendidas, além de dinheiro em espécie. As equipes do 1º Pelotão Matutino realizavam um patrulhamento tático em uma área conhecida pelo comércio ilegal de drogas, quando 2 suspeitos tentaram fugir ao avistarem as viaturas. Ambos foram rapidamente alcançados e abordados. Durante a abordagem, um dos detidos confessou atuar no tráfico há cerca de 1 ano e meio, recebendo entre R$200 e R$300 por dia. Ele indicou aos policiais o local onde escondia as drogas para evitar ser flagrado com o material ilícito, uma lixeira azul nas proximidades. No local informado, a equipe localizou 111 porções de maconha, além de um celular e um documento pertencente ao suspeito, que haviam sido arremessados durante a tentativa de fuga. Curiosamente, o segundo abordado, sem saber o que o comparsa já havia revelado, o esconderijo, indicou exatamente o mesmo local como ponto de armazenamento dos entorpecentes. Ambos foram conduzidos ao plantão policial de Atibaia e permanecem à disposição da Justiça. A operação reforça o compromisso da Polícia Militar no combate ao tráfico de drogas e à criminalidade na região. Bom, queria agradecer aí as imagens e todo o trabalho que é feito pelo Márcio Costa do Jornal G8. Inclusive, se você quiser saber mais notícias de Atibaia, Márcio é sempre o nosso parceiro, então vale a pena conferir. Jornal G8 pelo Facebook, você vai saber muita coisa que acontece na cidade lá, e as notícias policiais que você vê aqui no Jornal Dia a Dia é graças a essa amizade, essa parceria que temos com ele. A gente vai agora para um breve intervalo comercial, agora e depois a previsão do tempo. O Hospital de Olhos de Bragança é referência em toda a região quando o assunto é o cuidado com a saúde dos seus olhos.
estrutura completa e impecável, centro cirúrgico e sala de exames, procedimentos realizados com equipamentos de última geração, oftalmologistas especializados no tratamento de glaucoma, retina, córnea, vias lacrimais, entre outros, cirurgia de catarata, refrativa, plástica ocular e muito mais. Quer saber se o óculos que você possui ainda atende às necessidades de sua visão? Venha, nós vamos cuidar disso. Não perca mais tempo. Agende seu horário agora mesmo. Atendemos uma vasta gama de convênios. Hospital de Olhos Bragança, Rua do Campo 340, Jardim São José. Telefone 11 2277 4111. Hospital de Olhos, um olhar acolhedor para a sua saúde, iluminando caminhos. Essa sexta-feira, na região, haverá muitas nuvens com céu nublado na maior parte do dia. As cidades de Atibaia, Bragança Paulista e Bom Jesus dos Perdões registram a máxima de 25 graus com mínima de 15. Piracaia e Nazaré Paulista registram hoje a máxima de 24 graus. Piracaia registra a mínima de 17 e Nazaré 18 graus. No sábado, o sol volta a aparecer com máxima de 24 graus em Piracaia e 25 graus nas demais cidades. Não há previsão de chuva para o sábado. No domingo, as cidades de Atibaia, Bragança Paulista e Bom Jesus dos Perdões vão registrar a máxima de 25 graus com mínima de 16 graus. 26 graus será a máxima de Piracaia e Nazaré Paulista. O sistema Cantareira opera nesta sexta-feira com um índice de 58,7% de sua capacidade total. E agora vamos saber o que acontece no mundo do esporte neste fim de semana. Este fim de semana tem programação especial para o esporte. Acontece domingo a final da Copa Bragança 2025. O jogo acontecerá no estádio Mário Guilherme dos Santos. A final será disputada entre Real Penha e Penha, às 10 horas da manhã. Após 27 partidas realizadas, 97 gols marcados, a equipe do Real Penha garantiu a vaga na final depois de vencer na semifinal o time do Cruzeiro por 2-0, enquanto o time do Penha bateu o Pouca Roupa também por 2-0. O presidente da Liga Bragantina de Futebol, Rubens Russo Júnior, disse que a escolha do campo do São Lourenço para ser o palco da decisão foi por questão de segurança, já que o local permite separar as duas torcidas. O jogo da final tem entrada gratuita e é aberta ao público em geral. Agora vamos falar do handball de Atibaia. O time disputou o Campeonato Paulista no último final de semana e teve grandes conquistas. No sábado, a equipe de handball infantil feminino de Atibaia enfrentou pela segunda rodada do Campeonato Paulista a equipe do Centro Olímpico de Treinamento e Pesquisa e conquistou sua segunda vitória. O placar da partida de 25 para Atibaia e 16 Centro Olímpico. O destaque da partida ficou por conta da atleta atibaiense Isabela Vitória. Na segunda partida da rodada, os meninos do infantil enfrentaram também a equipe do Centro Olímpico e conquistaram uma vitória expressiva em cima dos adversários. O placar do jogo, Atibaia 33, 18 Centro Olímpico. O destaque da partida também foi o atleta de Atibaia, Fábio Júnior de Oliveira.
E os jogos não param por aí. Neste final de semana, as equipes de Atibaia estarão em quadra novamente. No sábado, as meninas do Sub-13 estarão viajando para Mogi Mirim para participar da Supercopa do Clube Mogiano. Estarão presentes no evento equipes do São Paulo Futebol Clube, Clube Mogiano, Atibaia e Mococa. O torneio tem como objetivo preparar as atletas para o Campeonato Brasileiro, que acontecerá em maio em Recife. Domingo, as meninas do Mirim, 11 e 12 anos, fazem a sua estreia no Paulistão. O primeiro jogo das meninas é contra a equipe do Corinthians, na casa das adversárias, e na sequência pega a equipe de Taubaté. As meninas de Atibaia entrarão em quadra para defender o título de atual campeãs paulista e brigar mais uma vez pelo pódio em 2025. Na segunda-feira, dia 14 de abril, Atibaia volta às quadras. Desta vez em casa e enfrenta a partir das 16 horas no ginásio do Atibaia Jardim a equipe do Corinthians, desta vez pela categoria infantil. Quinta-feira tem rodada dupla em Atibaia. 2 grandes jogos pelo infantil masculino e feminino. Atibaia recebe o Esporte Clube Pinheiros a partir das 17 horas no ginásio do Atibaia Jardim. Bons jogos neste fim de semana, hein, garotada? Vai com tudo! Muito legal ver aí o handball de Atibaia fazendo presença. Abraço para o meu amigo aí, Márcio Bolão. Esse cara jogava bem todos os esportes, não só handball não, hein? Onde colocava ele para jogar, ele cumpria muito bem a função. Agora, a gente se despede. Eu queria agradecer a sua companhia, a sua presença, lembrando que na segunda-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com o Jornal Dia a Dia. Tenham todos um excelente fim de semana e até lá, se Deus quiser. Tchau!